Você que já se acostumou com as nossas mensagens, ajude a fortalecer o nosso canal, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens, deixe o teu like e compartilhe nossos vídeos com seus grupos de amigos. Receba e divulgue a graça de Jesus. Graça e paz, meus amados irmãos, povo que confia integralmente no Senhor Jesus. E a palavra de Deus diz assim, no livro de Salmos, capítulo 91, versículo 9. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Glórias a esse Deus maravilhoso, esse Deus poderoso, o nosso refúgio. Meu amado irmão, minha amada irmã, que esta palavra aumente a tua fidelidade ao Senhor, no nome de Jesus. Meus amados irmãos em Jesus Cristo, o que acontece quando uma pessoa está em seu trabalho, realizando as suas tarefas, cumprindo com as ordens recebidas do seu superior imediato, no caso, digamos, o seu supervisor, preocupado com o tempo, prazo de entrega, produtividade e com a qualidade da atividade que está sob a sua responsabilidade, procurando fazer o seu melhor, e em determinado momento passa por essa pessoa, o gerente do departamento, e lhe dá uma outra ordem. Meu amado irmão, minha amada irmã, vocês não precisam me responder. Eu mesmo me respondo. Com a experiência de mais de 30 anos atuando como consultor internacional de gestão de empresas e negócios, e havendo realizado, meus amados, mais de 130 projetos em empresas no Brasil e no exterior, o que acontece é uma confusão na mente da pessoa, que, desnorteada, não sabe a que ordem cumprir ou o que priorizar. E o lapso de tempo em que isso ocorre, meus irmãos, é crucial para o desempenho do profissional, devido à interrupção de uma rotina em andamento, e que repercute tanto na eficiência quanto na eficácia do trabalhador, pelo desconforto de a pessoa saber, de antemão, que não conseguirá atender a ambos os superiores e cumprir com as duas missões recebidas. Nesse caso, meus irmãos, esse trabalhador não soube como se posicionar diante dessa situação e acabou se comprometendo com algo que não vai conseguir fazer.
procedimento, meus irmãos, denominado bypass, que traduzido significa desvio, está intimamente ligado a uma outra expressão em inglês, que é o shortcut, que significa atalho. Uma ordem oriunda de um atalho, o primeiro que faz é desviar a pessoa da sua linha de conduta. Não convém que uma pessoa, por maior que seja a sua autoridade, ou por mais proximidade que ela tenha com a outra, adotar um atalho para sobrepor ordens a um trabalhador, salvo em caso de extrema emergência, o que o bom senso é capaz de detectar facilmente. Todo trabalhador, em qualquer instituição, precisa ter muito claro a sua linha de mando, a pessoa a quem responde, e se manter dentro desse limite. Mas eu posso lhes assegurar, meus amados, que em pequenas organizações e em empresas familiares, essas ocorrências são mais comuns do que parece. E esse, meus amados, esse é um dos grandes problemas das instituições. A linha de comando. Muitas vezes, devido à proximidade física em pequenas empresas, as pessoas transpassam o organograma e se dirigem diretamente ao funcionário. Mas isso, meus irmãos, é um erro. E algumas instituições nem mesmo têm um organograma. Ninguém consegue realizar duas ou mais tarefas ao mesmo tempo, com eficiência e com eficácia e com qualidade. Não se pode, meus irmãos, realizar com perfeição e com esmero as atividades que deveriam ser atribuídas a duas pessoas. E no final, o trabalhador, que é um, será cobrado pelos dois superiores. E certamente será penalizado por ambos pelo seu baixo desempenho. Meus irmãos, quando no seu trabalho, meu amado irmão, minha amada irmã, você for vítima de bypass, não se intimide com o cargo da pessoa, mas responda calma e simplesmente: por favor, fale com o meu supervisor. Interferência e tráfico de influência são coisas que não deveriam existir dentro de uma organização, porque são procedimentos nocivos para o ambiente de trabalho. E onde isso ocorre, meus irmãos, fica mais adequado se chamarmos de desorganização. Todo trabalhador precisa estar debaixo de uma única linha de comando. Ele tem que receber ordens apenas de uma única pessoa e tem que prestar contas apenas a uma pessoa. E assim é, meus amados, pela sabedoria concedida a nós pelo nosso Deus. Porque essa é a forma correta de funcionamento de uma estrutura organizacional, tanto na área física quanto na espiritual. Em nenhum dos trechos bíblicos onde encontramos a manifestação de anjos junto aos humanos, por exemplo, meus amados,
existe uma única ocorrência de um ser angelical se posicionando diante do homem e perguntando: Senhor, o que queres que te faça? Sempre quando os anjos de Deus surgiram no nosso mundo, meus irmãos, eles já chegaram com uma missão definida, com ordens claras a serem cumpridas. E ao concluí-las, eles imediatamente se retiraram para prestar contas ao Senhor. Eles não ficaram perambulando por aqui ou aguardando uma pessoa que lhe atribuísse outra tarefa. Os anjos, meus irmãos, estão subordinados diretamente a Deus. Não podemos nos equivocar, meus amados. A palavra de Deus, no livro de Marcos, capítulo 1, versículos 12 e 13, nos revela que quando Jesus foi impelido pelo Espírito para o deserto, para ser tentado por Satanás, os anjos o serviram. Ou seja, os anjos estão a serviço de Deus, a priori, para servir a Ele próprio, ou para fazer o que Ele ordenar. O livro de Hebreus, meus irmãos, em seu capítulo 1, versículo 13, deixa muito claro que os anjos existem para servir a favor dos que hão de herdar a salvação, que somos nós. Mas não diz, meus irmãos, que eles estão debaixo do nosso comando. Eles estão sob a linha de mando de Deus. Notem bem a construção do versículo. Eles são espíritos ministradores enviados para servir. Então, eles são enviados por alguém. Não se pode enviar o que não está em nosso poder. Então, esse alguém é Deus. Eles andam, meus amados, na presença de Deus, recebem ordens de Deus, respondem somente a Deus. E é Deus quem os envia para cumprir as suas missões. Eles não atendem, meus amados, a ordens ou pedidos de seres humanos. Eles nos servem, sim, quando o Senhor os ordena. Então, é o Senhor quem lhes ordena? Somente o Senhor. No livro de Apocalipse, encontramos duas passagens em que João se inclinou para reverenciar aos anjos, mas eles foram unânimes em dizer: levanta-te, sou teu conservo, adora a Deus. Então, meus amados, que fique claro que nós não damos ordens e nem mesmo realizamos pedidos aos anjos. Nós não oramos aos anjos, meus amados, mas somente a Deus. Marcos 1, 12. E logo o Espírito o impeliu para o deserto. E ali esteve no deserto 40 dias, tentado por Satanás, e vivia entre as feras, e os anjos o serviam. Hebreus 1, 13. E a qual dos anjos disse jamais: assenta-te à minha destra, até que ponha a teus inimigos por escabelo de teus pés? Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Apocalipse 19, 9. E disse-me: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados
a ceia das bodas do Cordeiro e disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. E eu lancei-me a seus pés para o adorar. Mas ele me disse: olha, não faças tal. Sou teu conservo e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é um espírito de profecia. Apocalipse 22, 8. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas. E, havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que mais mostrava para o adorar. E disse-me: olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos os profetas e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Glórias a Deus. Meus amados, anjos são seres espirituais criados pelo Senhor para o servir. Os anjos que se rebelaram contra Deus, juntamente com Satanás, são chamados demônios. Somente os anjos fiéis a Deus, os anjos bons, são por ele utilizados. E o Senhor os usa para transmitir mensagens importantes e para ajudar e fortalecer a nós que somos salvos nas nossas batalhas espirituais. Quando atravessamos, meus irmãos, situações muito difíceis ou recebemos livramento, podemos estar certos de que existem anjos trabalhando nos nossos bastidores. Tudo o que os anjos fazem, meus amados, é pelo poder de Deus. Como acabamos de ver, eles são conservos nossos. Então, não devemos adorá-los e nem mesmo orar a eles ou para eles. O nosso foco não pode se desviar do Senhor. Quando necessitamos de uma intervenção divina imediata, meus amados, podemos sim orar a Deus para que Ele dê ordem aos seus anjos para o cumprimento daquela missão. Nós temos que falar sempre com Deus e respeitar a hierarquia celestial. Salmo 103, 20. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, vós que excedeis em força, que guardais os seus mandamentos, obedecendo a voz da sua palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que executais o seu beneplácito. Bendizei ao Senhor todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Lucas 4, 10. Porque está escrito: mandará aos seus anjos acerca de ti que te guardem e que te sustenham nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Meus amados, a palavra conservo, que na Bíblia não figura como uma conjugação do verbo conservar, é um adjetivo que indica um servo igual, em comum. Significa um ser serviçal tanto quanto o outro. Em suma, meus amados, o anjo estava dizendo a João que, assim como o apóstolo, ele também estava a serviço de Deus. Então, meus irmãos, o que depreendemos desse trecho é que nós não estamos acima dos anjos no organograma celestial. E desse modo,
não estamos em condição de dar-lhes ordens ou de interromper o que eles estejam fazendo. Os anjos, meus irmãos, têm mais poder do que nós. Eles servem diretamente ao Senhor, que os usa para realizar tarefas e cumprir comissões em nosso favor. Eles foram criados antes de nós. Eles andam na presença do Senhor e veem a face do Senhor, coisas que hoje nós não conseguimos fazer. Mas com tudo isso, meus amados, eles não se gabam do seu maior poder. Notem como eles disseram simples e humildemente ao apóstolo João: sou teu conservo e de teus irmãos. O que significa: eu sou, como vocês, mas um servo de Deus. No trecho inicial que apresentamos do livro de Salmos, capítulo 91, versículo 11, temos a informação de que o Senhor dá ordens aos seus anjos a nosso respeito e eles nos guardam em todos os nossos caminhos, sustentando-nos para que não tropecemos em alguma pedra. Mas então, o que queremos aqui destacar, meus amados, é que a ordem para nos proteger provém do Senhor. Nós não podemos pedir proteção, favores e bênçãos aos anjos, e nem mesmo livramento. Deus é sábio, meus amados, o suficiente para decidir a forma de nos livrar e nos abençoar. Ele sabe muito bem de que maneira, quando, como e com quem, ou com que recursos ele vai atuar nas nossas vidas. Nós não podemos decidir, meus amados, pela nossa vontade, que a solução virá de um anjo, ou de um irmão, ou do próprio Deus. Nós não temos esse poder. Notem que no livro de Jeremias, no trecho que apresentaremos a seguir, meus irmãos, o Senhor deixa bem claro que é Ele quem tem os melhores pensamentos a nosso respeito. E atentem para o seguinte detalhe: o nosso Deus diz também: me invocareis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis. Então, meus irmãos, é a Deus a quem temos que orar. E é a Ele a quem temos que buscar, e a ninguém mais. As nossas orações, súplicas e pedidos, meus amados, têm que estar centralizados no Senhor. E Ele não recebe orações direcionadas a nenhum outro ser celestial. Jeremias 29, 11. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Glórias a Deus. Meus amados, notem, porque não devemos orar aos anjos, pedir aos anjos ou cultuar os anjos. Eles foram criados por Deus. E como eles próprios declararam ao apóstolo João, eles são conservos nossos. Então,
são também criaturas de Deus. A pré-existência dos anjos, meus irmãos, é constatada pela Bíblia Sagrada, que demonstra que eles já existiam antes da fundação do mundo. Somente a Bíblia, meus irmãos, consegue esclarecer esse mistério que é de natureza espiritual, porque a Bíblia é a palavra de Deus, é um livro de fundamentação espiritual. Satanás e seus anjos, meus irmãos, se rebelaram contra Deus e quiseram ser como Deus, e foram lançados por terra e condenados ao inferno. Ora, isso ocorreu antes da fundação do mundo, porque quando Adão e Eva pecaram, meus irmãos, eles sucumbiram à tentação de Satanás, que já existia naquela época e já havia se revelado como um ser maligno. Naquela mesma ocasião, meus irmãos, Deus falou aos seus anjos: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. O nós, nessa frase dita pelo Senhor, indica a existência de seres espirituais ao lado dele, naturalmente, os anjos. E o que comprova essa tese, meus irmãos, é o fato de, após haver lançado o homem fora do jardim do Éden, Deus haver posto querubins para guardar a árvore da vida. Querubins, meus amados, são anjos da primeira hierarquia dos céus. Portanto, naquela época já existiam os anjos, os querubins e os serafins. No livro de Jó, encontramos a passagem em que o Senhor pergunta a Jó: onde estavas tu quando eu fundava a terra? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus jubilavam? Os filhos de Deus daquela época, meus amados, são os anjos de Deus. Essa é mais uma prova de que os anjos estavam presentes no evento da fundação da terra. A carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, meus amados, não deixa dúvidas de que Deus criou todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Então, meus amados, não podemos duvidar de que os anjos são criaturas de Deus. Isaías 14, 12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva? Como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações? E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo, e contudo serás levado ao inferno, ao mais profundo do abismo. Louvado seja o Senhor. Gênesis 3, 22. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor,
para guardar o caminho da árvore da vida. Jó 38, 4. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faze-nos saber se tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina? Quando as estrelas da alva, juntas, alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus jubilavam. Colossenses 1, 16. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Louvado seja esse Deus tremendo, maravilhoso, inigualável. Meus irmãos, existem culturas que desprezam a presença do Senhor e preferem recorrer aos anjos. Normalmente aos anjos do mal, aos demônios. E isso é algo típico do paganismo. Um exemplo disso está na cultura espírita, que conscientemente, meus amados, recorre aos anjos decaídos, aos seguidores de Satanás, e depositam a sua fé nesses anjos e realizam seus pedidos e as suas ofertas a eles. Esses são anjos do mal, meus amados, com quem não devemos ter qualquer tipo de relação e devemos atuar apenas, meus amados, apenas e unicamente para usar da autoridade concedida pelo Senhor para expulsá-los quando eles se manifestarem nas pessoas do mundo. O destino desses anjos, meus amados, é o pior possível e já está claramente definido na Bíblia, assim como o dos seus seguidores. Mateus 25, 41. Então dirá aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Judas 1, 6. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas, até ao juízo daquele grande dia. Apocalipse 12, 7. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram. Nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo, e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual, diante do nosso Deus, os acusava de dia e de noite. Meus amados, nós não tratamos com os anjos.
e não interpelamos e não lhes damos ordem ou realizamos pedidos a qualquer criatura, seja do céu ou da terra, somente ao Senhor. Nós não podemos interferir no organograma celestial e tampouco concorrer com a autoridade que é de Deus. Notem, meus irmãos, que quem pede ou dá ordens a alguém deve sempre agradecer ao final. Então, quem recorre aos anjos, ao receber a bênção, se vier, porque não é seguro que venha, a menos que o Senhor decida conceder, nesse caso, vai ter que dar graças a Deus ou graças aos anjos. Quem recorreu aos anjos deveria dar graças aos anjos. Mas esse procedimento não é bíblico. Porque a glória é e sempre tem que ser de Deus. Porque é Ele quem faz todas as coisas. E nesse caminho, meus irmãos, nesse caminho do erro, quando menos percebemos, já estamos cultuando aos anjos, pedindo, agradecendo, louvando, já estamos cultuando aos anjos. Meus irmãos, o Senhor está o tempo todo ao nosso dispor. Ele ouve todas as orações. Então, orar aos anjos, pedir aos anjos, dar ordem aos anjos e dar graça aos anjos não significa um culto a Deus, mas um culto aos anjos. Deus quer, meus irmãos, que recorramos a Ele, sempre. Porque somente Ele consegue solucionar os nossos problemas. Quando o rei Acasias enviou mensageiro para consultar, meus irmãos, a Baal-zebub, Deus de Ecrom, o Senhor lhe enviou o profeta Elias para lhe perguntar: porventura, não há Deus em Israel? E por esse ato, meus irmãos, Deus o condenou à morte. Deus nos abençoa, meus amados, para que demos graças e glórias a Ele. Somente a Ele. Deus não divide a sua glória com ninguém. Em sua carta aos Colossenses, o apóstolo Paulo nos instrui para que ninguém nos domine com o pretexto de culto aos anjos. E esclarece que temos que estar sempre ligados, meus amados, preste atenção, à cabeça, que é Jesus, e não ao corpo de Cristo. Os anjos, como criaturas que são, meus amados, são como nós, parte do corpo de Cristo. Colossenses 2:18. Ninguém vos domine a seu bel prazer com pretexto de humildade e culto dos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu, estando de balde inchado na sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Lucas 4:8. E Jesus, respondendo, disse-lhe: vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus
e só a ele servirás. 2 de Reis 1:16. E disse-lhe: assim diz o Senhor, porque enviaste mensageiros a consultar a Baal-zebube, deus de Ecrom? Porventura é porque não há Deus em Israel para consultar a sua palavra? Portanto, desta cama a que subiste, não descerás, mas certamente morrerás. Conta a história, meus amados, que no século II, os crentes veneravam as hostes dos anjos bons. E no século IV, o culto aos anjos tornou-se uma prática generalizada no cristianismo, da qual o arcanjo Miguel era o anjo principal. A proeminência dos seres angelicais nota-se, meus amados, até mesmo na arte da igreja medieval. E nos dias de hoje ainda encontramos vestígios dessa vertente em algumas igrejas cristãs, onde a declaração da presença de um anjo ou a visão de um ser celestial arrebata freneticamente os cristãos. Muito mais, meus amados, do que as revelações das Escrituras Sagradas. E isso demonstra, meus irmãos, como alguns cristãos honram mais aos anjos, que são criaturas, do que a Jesus, que é o Criador. Romanos 1:25. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Meus amados, nós cristãos temos que falar e tratar sempre com Deus, orar a Deus e pedir a Deus, que é o Senhor das nossas vidas e aquele que está no controle de tudo e de todos. Meus amados, somente a Ele, a mais ninguém. E orar aos anjos, pedir aos anjos, ou dar ordens aos anjos, é um ato, meus amados, de idolatria. Porque desvia o nosso foco de Deus e o põe nos anjos. Interfere na autoridade que é somente de Deus. Meus amados, idolatria é pecado. Deus colocou os anjos, meus amados, para nos servir, é verdade, mas não para receber ordens nossas. Imagine os anjos recebendo ordem de Deus e recebendo também ordem de homens. Imagine o caos que seria. É preciso compreendermos, meus amados, que o poder emana do Senhor e não dos anjos. Fujamos, meus amados, da idolatria. Não provoquemos a ira de Deus e não tragamos maldição para as nossas vidas. A idolatria, meus amados, Deus coloca no mesmo grupo, no mesmo nível, por exemplo, da feitiçaria e da orgia. E adverte ainda, meus irmãos, que os praticantes dessas obras não herdarão o reino de Deus. Mateus 22:29. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Gálatas 5:19.
Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Meus amados, Jesus nos ensinou a forma como orarmos. Notem que ele deixou bem claro que a oração, a nossa oração, meus irmãos, é feita ao Pai. Então, é ao Pai a quem temos que direcionar os nossos pedidos. E ele disse ainda que tudo que pedimos em seu nome, no nome de Jesus, ele nos concederia. Então, meus amados, a forma de pedirmos alguma coisa, alguma ajuda aos céus é ao Pai e no nome de Jesus. Lucas 11, 2. E ele lhes disse: quando orardes, dizei: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. João 14, 13. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Louvado seja o nome de Jesus. Meus irmãos, o nosso Deus está vivo e presente, sempre atuante, com a solução certa, na hora certa. E glórias a Ele por isso. Nós não fomos autorizados, meus amados, em nenhum trecho bíblico, a tratar com os anjos e a recorrer a eles para solucionar os nossos problemas ou para alavancar as nossas vidas. Eles sim tratam conosco, representando o nosso Deus, quando por Ele autorizados. Não nos foi dada qualquer autoridade sobre os anjos, porque eles estão a serviço de Deus. Então, meus irmãos, por que razão temos pessoas de Deus orando a anjos, recorrendo a anjos e cultuando a anjos? Será que a mão do Senhor está encurtada? Será que o nosso Deus não é poderoso o suficiente para resolver todos os nossos problemas? Será que os anjos têm maior poder do que o Deus Todo-Poderoso? Será que um anjo consegue dar um jeitinho de acelerar aquela bênção que foi pedida ao Senhor, mas que está demorando a chegar? Não erremos, meus amados irmãos. Quem intercede a Deus pelas nossas causas é o Espírito Santo, que habita em nós e conhece todos os nossos passos. Não são os anjos. O Senhor nos deixou todas as orientações de como procedermos diante de qualquer situação que se nos apresente. As Escrituras sagradas, meus amados, são completas e perfeitas. Então,
qual a razão das pessoas tenderem sempre a buscar atalhos, desviando o seu foco do Deus Criador? Meus amados, eu consigo responder a várias perguntas, mas a essa especificamente, não. Muitos irmãos buscam a Deus e não o encontram, porque não o buscam de todo o coração. E não o buscam de todo o coração, porque não querem abandonar o pecado. Estão vivendo no erro e querem que o Senhor abençoe a sua vida errada. Então, meus amados, nesse caso, a solução não é procurar caminhos alternativos, mas sim se arrepender e abandonar o pecado, se render definitivamente a Jesus, amando ao nosso Deus vivo e presente, aquele que domina sobre a terra e sobre os céus. E é para buscar ao Senhor mais, meus amados, do que ao mundo. E mais do que a si mesmo, é com todo o coração. Orar aos anjos, pedir aos anjos, cultuar aos anjos, significa depreciar o nosso Deus? Significa dizer implicitamente, meus irmãos, que Deus não é suficiente para nos ajudar? Não façamos, meus amados, um bypass. Se queremos solução, meus irmãos, não busquemos justamente problemas. Haja o que houver, custe o que custar, em hipótese alguma, meus amados, desviemos o nosso foco do nosso grande, tremendo e poderoso Deus. Louvado seja o nome de Jesus. E quanto a você, meu amado irmão, que ainda não está inscrito no nosso canal, mais uma vez te convidamos a fazer parte do nosso grupo. É muito simples. Basta tocar na imagem circular com o nosso logo, que irá aparecer ao final. Aí você se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens, e então você já será um dos nossos e terá pleno acesso ao acervo do nosso canal, que já contém mais de 300 vídeos publicados. Tudo para o seu e para o nosso crescimento, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Faça isso, meu amado irmão, minha amada irmã, e sejam bem-vindos ao nosso meio. E também não saia do nosso canal. Continue conosco. Aproveite para assistir mais uma das mensagens que iremos sugerir. Basta tocar na imagem do vídeo para ser direcionado. Faça assim, fique conosco e fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, o nosso Senhor Jesus.